Meu nome é Luiz Roberto Stigler Marchek. Meu pai era de descendência pura polonesa e minha mãe de descendência pura alemã. Nasci no Alegrete, dia 7 de dezembro de 1945. Fico orgulhoso de ter nascido no Alegrete e com muita sorte, porque se eu saí bem na minha vida foi porque eu fui um guri do Alegrete. Isso se deve ao seguinte: o meu pai era de Porto Alegre e a minha mãe era de Passo Fundo, mas os dois se formaram em medicina na URGS em 1944. A minha mãe foi uma das poucas mulheres que era médica até na oportunidade. Na faculdade de medicina foi uma das vezes que tinha mais mulheres na faculdade, que teve mais mulheres, teve 3 mulheres. E ela escolheu fazer gineco-obstetrícia. E meu pai, que foi o primeiro lugar da turma, fez cirurgia geral. Como meu pai tinha feito CPUR, quando ele se formaram os dois em 44, convocaram ele para botar, porque era durante a guerra, que terminou no final de 45, eles convocaram meu pai para o Alegrete. E ele foi para o Alegrete, e a minha mãe ficou grávida e eu nasci no Alegrete. E isso foi uma coisa bastante importante para mim, e eles sempre gostaram do Alegrete e não saíram mais de lá. Meu avô, isso é super interessante, o meu avô era um grande mecânico no porto de Gdansk, na Polônia. E o porto de Gdansk era o porto máximo da Europa, e eles resolveram trazer os ingleses, contrataram ele para vir ser fazer o porto de Bahia Blanca na Argentina. E eles foram para lá, vieram de lá, tudo contratado. Meu avô casou com a minha avó e veio com ela, e começaram a trabalhar fazendo o porto de Bahia Blanca. Só que o inverno veio e os tubarões começaram a aparecer e começaram a matar os poloneses que estavam lá, porque eles tinham que entrar embaixo d'água com o escafandro, e os bichos vinham e davam mordida e comiam os caras. E aí o meu avô quis terminar com o contrato dele, e aí disseram que não, que ele tinha feito um contrato que agora tinha que cumprir. E aí ele resolveu, quando morreu mais um polonês comido pelos tubarões, ele resolveu fugir, foi para o Paraguai, e aí ele soube que aqui no Brasil não tinha os ingleses, que o medo dele eram os ingleses. E aí ele acabou vindo para Porto Alegre e ficou um grande mecânico aqui em Porto Alegre. Tinha uma loja de mecânica. Fiz o Colégio Oswaldo Aranha, no Alegrete, e depois, quando eu terminei com 14 anos, com 15 anos eu vim estudar em Porto Alegre, porque o meu sonho era ser médico. E aí meu pai achou que eu tinha que estudar em Porto Alegre para poder entrar na faculdade de medicina. E aí eu vim estudar no Rosário, mas como eu não tinha onde ficar, eu fiquei no Colégio Champagnat. Eu era interno no Champagnat.
que tinha um ônibus que levava todo dia até o Rosário e buscava à tarde os alunos que estavam lá e ficava num quarto. Esse quarto antigamente era dos irmãos maristas, que depois foram transferidos, esses quartos ficaram vazios e eles então passaram a utilizar esses quartos para os alunos que estudavam no Rosário. Eu pensava em ser médico, pai médico, mãe médica, e o meu sonho era ser um traumatologista e trabalhar lá no Alegrete. Eu me formei, fiz o Colégio do Rosário e passei na Faculdade de Medicina da URGS no primeiro vestibular que eu fiz. Passei na Faculdade Católica também, mas escolhi a URGS, que era aonde o meu pai e a minha mãe tinham estudado e era, né? E fiquei na URGS. E me formei na URGS em 1969. E aí, como eu queria fazer ortopedia, o meu pai achou que eu precisava fazer a residência em São Paulo, onde a residência era melhor. E aí, eu fui para São Paulo, passei no concurso lá para residência e virei residente do Hospital de Clínica de São Paulo. Aí tive a sorte de tirar o primeiro lugar na residência lá e aí me convidaram para ficar como auxiliar, vou dizer, auxiliar do professor que fazia a parte do ensino dos residentes. E, com isso, eu também fui lecionar, ajudar ele a lecionar em Itajubá, em Minas Gerais, onde a USP tinha um convênio e acabei sendo homenageado na formatura dos alunos, porque gostaram muito de mim. E, com isso, os caras de São Paulo começaram a se entusiasmar por mim. Aí eu fiz um concurso brasileiro para título de especialista. Era um concurso muito grande, porque foi o primeiro concurso brasileiro para o título, para dar o título. E foi feito. E eu tirei o primeiro lugar no Brasil. E com isso os paulistas disseram, não, tu não vai mais embora para o Alegrete, tu vai ficar aqui. E eu acabei ficando 7 anos em São Paulo. Em 77 eu voltei para Porto Alegre. E uma das razões que eu voltei é que São Paulo é muito bom, mas não tinha o Grêmio. E eu sempre fui ligado ao Grêmio e queria trabalhar no Grêmio. Mas como ligado ao Grêmio? Que sentido? Você foi ligado ao Grêmio? Não, torcedor, gostava do Grêmio, torcedor. Só. E aí fui trabalhar, entrei, fiz concurso e fui trabalhar e passei a ser professor da URGS. Da ortopedia, tá, que eu já tinha começado em São Paulo, e aí aproveitei para explodir aqui e me transformei em professor titular e chefe do serviço do Hospital de Clínicas durante vários anos. Como eu, quando estava em São Paulo, eu ajudava o médico que operava os jogadores do Palmeiras. E comecei a ter uma experiência muito boa com os jogadores de futebol. E aí, chegando em Porto Alegre, eu fui convocado pelo Grêmio para atuar, não como... Eu nunca fui médico empregado do Grêmio, eu sempre fui um médico à disposição do Grêmio, atendendo sem
cobrar nada, mas foi muito importante para a minha carreira começar a ter atuado no Grêmio. E isso por quê? Porque para fazer coisas científicas do ponto de vista ortopédico, a gente queria, por exemplo, operar um jogador que tinha machucado o joelho. Se ele fosse um jogador profissional, ele quer voltar o mais rápido possível. Mas se tu opera um cara que machucou o joelho jogando futebol, mas é funcionário, ele não quer voltar a trabalhar tão cedo, fica empurrando. E aí a recuperação, a gente não tem o tempo limite correto da sua recuperação. Não é? Então, por exemplo, eu tenho experiência de jogadores profissionais de futebol que voltaram a jogar com 3 meses de operado de ligamento cruzado anterior, que é uma coisa maravilhosa, e que se conseguiu por causa disso. Se eu tivesse operado um jogador pelo SUS, certamente ele não voltaria a trabalhar antes de 5, 6 meses depois de operado. Eu sempre digo, o sujeito torceu o joelho. Não tem que sair operando logo em seguida, mas um jogador de futebol ganhando o que ganha, machucou no jogo na quarta de noite, na quinta de manhã fez a ressonância e provavelmente na sexta de noite, mais tardar, já está operado, que é para poder voltar mais cedo e o time também economizar, gostar porque o jogador volta mais cedo, mas sobretudo não vai gastar um monte de dinheiro com o jogador parado, certo. Não é? Certo. Sem jogar. A grande coisa importante que aconteceu na minha vida foi que eu gostava muito do joelho e me entusiasmei estudando o joelho. E aí o meu pai e a minha mãe foram a um congresso na Europa e viram que estavam falando muito que no Japão estavam usando um aparelho para espiar dentro do joelho, que era o artroscópio. E eles compraram um artroscópio que tinha lá em demonstração e trouxeram, e eu fui o primeiro que comecei a fazer cirurgia artroscópica no joelho das pessoas. Sim. E isso foi muito importante. Muitos foram criticados na época porque diziam assim, para que tu fica espiando pelo buraco da fechadura se tu pode abrir a porta e entrar? E eu me dei conta que se em determinado joelho, se tu espiar pelo buraco da fechadura, tu não vai querer entrar. Então, é uma coisa boa. E com isso, foi desenvolvendo isso no Hospital de Clínicas de São Paulo. Eu comecei a desenvolver a cirurgia via artroscópica. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a entusiasmar os médicos daqui que eles tinham que fazer cirurgia abdominal e começar a botar o artroscópio na barriga. E muitos não acreditavam. E eu, então, levei uma melancia e eu botei, por um buraquinho pequeno na melancia, botei uma moedinha de dinheiro dentro da melancia e eu botava o artroscópio e mostrava que a gente podia olhar lá a moedinha sem abrir, só por um furinho. E que isso era importante para a gente começar a conhecer. E hoje eu fico impressionado que eu vejo que a maioria das cirurgias hoje tem a videoartroscopia, a videolaparoscopia, dominou o mundo todo, né? E isso aí
era nos anos de 1978, 79. Tá? E um dos médicos era o Dr. Bretano, que era o chefe da cirurgia geral do Clínicas, que assistiu eu fazer essas demonstrações. E com isso a gente publicou muitos, né, muitos livros americanos citaram a minha cirurgia e o meu tipo para operar o ligamento cruzado do joelho, que nós desenvolvemos uma técnica usando o tendão do semitendinoso, que a gente tirava livre e fazia a reconstrução do cruzado anterior, que fui criticado no início porque achava que não ia funcionar e depois passou a ser utilizado no mundo todo. A ideia é que já usavam o tendão, mas usavam ele fixado e eu passei a usar ele livre. Tirava, soltava ele e eles deixavam fixado num lado e prendiam só do outro. E dessa maneira ficou bem mais fácil de recuperar a função do joelho. Teve coisas importantes. Uma delas é que eu fui convidado para assumir a cadeira de Medicina do Esporte da Universidade de Miami. Não é? E eu cheguei aí lá, fiquei um mês, mas me dei conta que naquela época, se Miami fosse hoje, certamente a Miami de hoje eu iria ter ficado lá. Mas naquele tempo eu me assustei porque tinha muito estrangeiro e pouco americano dentro dos hospitais. Tinham alguns professores americanos, mas eu não sei, não sentia confiança, fiquei imaginando que não seria o ideal e que eu preferia ficar no Brasil e acabei voltando para cá e ficando aqui. E eu fiquei dentro da universidade, e dentro da universidade, congressos internacionais pelo mundo todo, fiquei viajando, indo fazer as conferências, mostrando meus trabalhos, defendendo meus artigos, e fui me popularizando, vamos dizer, nesse sentido, que foi uma coisa muito boa, no sentido de que, com isso também, optei por ter grandes vantagens ligadas ao futebol, ao esporte, porque operei, por exemplo, os surfistas, né? A maioria dos grandes surfistas da época e foram operados por mim, e eu, inclusive, criei aparelhos para proteger o joelho desses surfistas, porque acabavam rebentando o joelho devido à fraqueza muscular ou ao cansaço do músculo com o tempo. Eram joelheiras especiais, lindas, que foram vendidas, inclusive na Mormai, vendiam. Eu nunca ganhei nada, o que eu comprava sempre era o meu nome, tá presente na joelheira, né, mostrando aonde ela tinha sido desenvolvida e a razão por quê. Bom, isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu fiz 50 anos, me convidaram, em torno de 50 anos, me convidaram para entrar na Academia Rio-Grandense de Medicina. E eu me assustei e não quis. Por que eu não quis? Eu achava que eu ainda era muito moço e que eu podia, daqui a pouco, fazer muita coisa errada, bobagem, e que seria um risco para a academia. E então eu resolvi
não aceitar o convite e continuar sem ser da academia. E esperei mais uns 10 a 15 anos para, então, aceitar o convite e passar a ser membro da Academia Rio-Grandense de Medicina, que já cheguei a ser o segundo vice-presidente. Eu tenho 3 filhos e é o seguinte, a minha mulher se formou em psicóloga e ela, e depois eu tive meus filhos, 2 se formaram na medicina. A minha primeira filha se formou na medicina da URGS, na mesma que eu me formei, só que eu me formei em 1969 e ela se formou em 1996, o número invertido. E o meu filho se formou na medicina da URGS em 2005. E a minha outra filha, a Camille, se formou psicóloga que nem a minha mulher. Então, a minha mulher tem uma filha psicóloga e eu fiquei com 2 filhos médicos. O meu guri é ortopedista, muito bom, foi médico da seleção brasileira de basquetebol, ficou muitos anos em São Paulo e hoje está aqui comigo em Porto Alegre. E a minha filha mora em Cruz Alta, é a chefe da radiologia de Cruz Alta.